Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando e nós vamos continuar de onde nós paramos na última sexta-feira. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui do Convívio do Reino, esse bate-papo maravilhoso sobre o ministério profético, né? Então vamos voltar pelo menos 2 slides para a gente fazer uma recapitulação da última aula. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque tu é Deus. Então, queremos exaltar acima de todas as coisas. Clamamos perdão, favor e misericórdia em nossos pecados e que o poder que há no sangue de Jesus venha nos tornar limpo para nos aprofundarmos em Ti. Pedimos que o Senhor venha conduzir essa aula em graça, poder, autoridade, que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Então, nós passeamos sobre o ministério profético, passeamos um pouco também em falar sobre a função profética. Não é que a pessoa tem uma função profética, ela já pode ser considerada um profeta, entendeu? Então, nós fizemos essas transições todas, né? Mostramos ali onde Maimônides, né, Moshe Maimônides vai dizer, né, que a cultura popular vai dizer que todo mundo pode ser um profeta. A cultura helenística, que estava muito em voga na Arábia na época de Maimônides, dizia que se a pessoa estudar, ela pode ser tocada ou alcançar a profecia. E falamos também que a tradição judaica, ela vai dizer que além de ter uma vida correta, além de você ter boa saúde, além de você ter uma moral, além de você estudar, vai depender ainda da vontade de Deus para que a mensagem chegue e o ministério venha a florescer, tá? E nós falamos muito sobre isso, né? E eu quero reiterar essa parte que os profetas, ele é diferenciado dos filósofos, né? Porque os filósofos, eles somente receberam essa influência sobre o seu intelecto, assim como os políticos. Por isso que o político ele é bom de conversa, bom de falar de ideias. Por quê? Porque a questão aqui, quando Maimônides vai escrever, vai falar um pouco e nos dar essa ideia, é que políticos naquela época eram pessoas é, eram pessoas que eram formadores de opinião, entendeu? Eram formadores de opinião, era só isso, né? Pessoas que conduziam, e dentro desses termos políticos, na época, eram pessoas que conseguiam levar a ideia dele para outras pessoas, tá? Então, já havia nessa época estabelecido, como em Roma, o Senado romano, né? Também dentro da cultura grega, os seus algo similar a isso, ao Senado. No caso dos judeus havia já o Sinédrio. Então as pessoas que se movimentavam, falavam, é, dissertavam ideias, essas pessoas, na nossa linguagem atual, seria como político. Então políticos e filósofos, eles dão só, vou usar um termo bem chulo para vocês entenderem melhor, eles só davam um beijinho, né? Um beijinho nessa sabedoria, um toque muito simples, muito raso. O profeta não. O profeta ele se aprofunda dentro das questões do espírito, porque é o espírito que vai trazer isso sobre eles. Apesar de ser um ministério dado por Cristo, o Espírito Santo, ele vai derramar sobre os profetas algo de maior profundidade, entendeu? Então, adivinhos, sonhadores. Aí você vai falar, poxa, pastor, adivinhos, sonhadores. Sim, os adivinhos. Quando fala de adivinho, você vai ver na Bíblia
que tinha ele mais, né, o encantador, o Bar Jesus, né? E tem aquela menina, por exemplo, tava Paulo e mais um, não sei, acredito que seja Barnabé, e a menina atrás, veja, eu vejo, esses são profetas do Deus Altíssimo, etc e tal. Tava mentindo? Não. Paulo, quando repreendeu o que nela? Um espírito maligno. Por quê? O espírito de adivinhação, né? Então, sonhadores. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê do lado das trevas pessoas que, né, elas vão ter um certo entendimento, certo conhecimento, lógico, motivado pelos espíritos das trevas, entendeu? Um ou outro vai, por exemplo, uma coisa que de repente está acontecendo com alguém aqui que está assistindo essa aula. Existem pessoas que de repente não tá dentro, né, da religião cristã, mas conseguem ter sonhos, conseguem adivinhar, entendeu? Então a pessoa já nasce com esse dom, mas não foi desenvolvido porque somente Cristo pode dar esse desenvolvimento. Então essas pessoas, elas têm a sua imaginação influenciada pela emanação divina. Por quê? O que nós temos que colocar na cabeça? Deus não está só dentro da igreja. Deus está sobre tudo. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Então a presença de Deus, a emanação do poder dele, a emanação da sua divindade está sobre tudo. Entendeu? Então algumas pessoas recebem uma pequena influência. Agora, o que Maimônides vai dizer? Maimônides vai considerar o profeta como alguém com uma capacidade maior do que o filósofo, pois qual é a questão do profeta? O profeta ele recebe do eterno, e a capacidade intelectual dele, estou falando de profetas, tá, irmão? Quem tem ofício de profeta. Estou dizendo esse pessoal que fica dizendo toda hora o que eu te digo, ou o pessoal que fica fazendo umas coisas meio estranhas por aí, não. Estou falando da pessoa que tem um ofício profético. A pessoa que tem o ofício profético. Então, ela tem uma capacidade muito maior, entendeu, que o filósofo. Pois ao profeta é acrescentado uma capacidade intelectual da leitura racional da realidade. O profeta, ele lê a realidade de uma outra maneira. Ele percebe tudo que acontece de uma outra maneira. Tanto que a maioria das pessoas querem cortar os profetas. Tudo é profético, tudo se move, tudo tem um certo entendimento. Não, vamos parar um pouco, etc. e tal. Por que as pessoas falam isso? Pelo simples fato de não entenderem e não raciocinarem igual um profeta vai raciocinar, igual um profeta vai ler as questões que estão acontecendo. Entendeu? Então, às vezes, você vai conversar com alguém que tem o ofício profético, o ofício de profeta, tá, irmão? Você vai ver que ele é diferente. Não tô falando de negócio de ficar conversando com animal, tal. Isso ainda é uma coisa muito simples. Estou falando de leitura do que Deus está derramando. É como há um código e esse código tem que ser decifrado. Entendeu? Por isso, graças ao Eterno, nós louvamos a Ele que, por exemplo, as letras hebraicas são números. E quando você entende isso, você começa a codificar algumas coisas que muitas vezes vai passar despercebido por outras. Por isso, irmão, quero lhe afirmar, como afirmei na outra aula, cuidado quem você chama de profeta, de quem é o profeta. Isso não existe. O último profeta nacional. O que é um profeta nacional? Uma única pessoa profetizar sobre a nação. O último foi João Batista, ou o certo João, o Batista, ou o imersor. Esse foi o último. Depois o Espírito foi derramado, e aí Jesus deu uns para profetas, homens e mulheres. Então não existe, fulano é o profeta. Não, isso é infantilidade. Você não pode pensar assim. Entendeu? Então ele deu. Então o profeta ele tem uma capacidade de interpretação dada por Deus sobre eventos. Tá? Numa outra hora a gente pode mostrar algumas coisas dentro das histórias aí que foram sendo discernidos
né? Por exemplo, a galera que estuda comigo no curso Guerra Espiritual, nós mostramos um evento profético em 1840, entendeu? Que reverbera até os dias de hoje. E isso foi anunciado lá em Noé, tá? Quando houve a abertura das comportas, da chuva, aqui no Doaderna, né? Ali foi profetizado algo que foi acontecer em 1840. Entendeu? Então, dentro de uma leitura profética, você consegue achar isso. Então, Maimônides, ele trata disso. Olha a responsabilidade, a capacidade intelectual da leitura racional da realidade. Então, quem tem um ofício profético, ele realmente raciocina e traz respostas, ok? Então, e ele vai captar de ideias suprassensíveis. O que é ideia suprassensível? O mundo espiritual, ele quer se conectar. E somente algumas pessoas conseguem ter essa conexão. Seja para o lado da luz, seja para o lado das trevas. As trevas têm os seus também, irmãos. A gente pensa que essa coisa é só nossa, só para nós. Não, eles têm, né, os merengue deles ali. Entendeu? Então essa conexão com o anjo, porque assim, as pessoas, elas têm umas ideias muito errôneas, né, sobre anjo. Pensa que é só aquela coisa pequenininha com asa, tal. Irmão, existe, por exemplo, níveis. Existem níveis superiores, intermediários e inferiores de seres celestiais, por exemplo. E a turma só fica só no inferior e está achando que sabe das coisas. Não é assim. Então existe outras situações mais profundas para que a gente possa estar conversando melhor, mas vou deixar isso para outro momento. Então, essa questão aqui a gente já tinha tratado na outra aula. Vamos seguir para adiante. Isso aqui, o cuidado, né? Como foi falado, tá essa imagem aqui. Geralmente todo aquele que tem o seu chamado dentro da linhagem profética, ele existe alguns inimigos aí. Depois, de repente, sexta-feira que vem, nós falamos sobre isso, amém? Antes de entrar no mestre, sexta-feira que vem a gente fala um pouco sobre quem é esse ser aí. Vamos deixar assim, só para, né, aguçar a sua curiosidade. Dependendo de como foi essa aula, a gente, de repente, fala ou não fala na outra. Mas cuidado, cuidado por quê? A ansiedade, irmão, a ansiedade e a depressão também são obstáculos, ainda que temporários, à capacidade de profetizar. Porque uma pessoa ansiosa, ela pode passar da medida do que Deus trouxe de revelação. Entendeu? Deus vai até o C e fulano vai até o H. Entendeu? Vai até o T. Entendeu? Porque ele quer firmar o seu chamado. E não é assim. Até mesmo não é ofício, na função profética, essa questão do profetizar, tem que ser algo que, quando eu digo ter cuidado, irmão, não estou falando para você parar. Se Deus te usa em profecia, abre essa boca aí e larga o que Deus está mandando. Mas você tem que lutar contra a ansiedade para que você não quebre a sua palavra e nem o seu chamado. Você precisa se manter. Entendeu? Eu lembro quando eu era novo, quando o Senhor começou esse ministério na minha vida, houve momentos que era ir até, sei lá, era para ir até o N e eu parei no G. Entendeu? Por quê? Para justamente não ultrapassar. Eu era novo quando começou. Então, buscando, orando, lendo muito, tem que ter bastante leitura, principalmente da Bíblia. Lendo muito, lendo bastante, buscando a Deus, conversando com pessoas mais experientes, você vai saber entender uma certa medida. Porque há momento que a ansiedade vem que a gente pode falar algo que não provém do eterno. E isso pode trazer problema na vida de alguém, por exemplo. Entendeu? Lógico, pode chegar um tempo que o eterno pode falar para você, que pode abrir a sua boca, que tu falar eu confirmo, isso acontece sim,
Pode ter gente que vai ver esse vídeo, vai discordar, não é assim, não, mas acontece. Deus é Deus, irmão, Deus faz o que ele quiser, entendeu? Já vi Deus falar isso para outras pessoas e as pessoas profetizarem acontecer, como é também algo que Deus me falou, entendeu? E a gente toma cuidado com isso. Então, a ansiedade e a depressão são obstáculos, né? Se a gente, você abrir aí em 1 Reis 19, né? 1 Reis 18 é quando há treta lá, onde Elias vai derrotar aqueles profetas de Baal e Azera. E no 19 já começa com uma serva de Lilith, que o Senhor repreenda, dizendo que iria matá-lo, iria arrancar a cabeça dele, etc. e tal, e ninguém o ajudou, deixou ele sozinho. Uma das coisas do ministério profético é um certo nível de solidão, entendeu? E tem que se ter cuidado para você não se afastar muito das pessoas, né? Você não precisa se afastar tanto das pessoas. Há uma necessidade de se cuidar disso. Tem gente que se afasta de nós, você não pode se deixar se entristecer por causa disso. E tem situações que nós mesmos vamos se afastando. Tem que ter equilíbrio nisso daí. Então, essa tristeza, essa dificuldade deixou Elias tão depressivo que Elias pede a morte 2 vezes e é enviado para a caverna. Na caverna acontece aquele mistério do vento, do raio, do fogo. Depois vem a voz suave do Eterno. Tem pessoas que têm um entendimento errado sobre essa passagem, viu? Né? Todo o barulho que Deus está, porque Deus veio numa voz calma. Mas só antes da voz calma vir, a glória do Senhor vem na frente quebrando tudo, tremendo tudo. É isso aí que as pessoas não sabem contextualizar. Tanto que ele entra na caverna não tem nada, mas na hora de sair da caverna já existia ali um azeite que ele já iria ungir o seu substituto. Então, muitas das vezes, a depressão, que às vezes pode estar atingindo pessoas, pode fazer a pessoa pedir a morte. E vai ser necessário o Eterno levantar uma outra pessoa. Então, se você estiver triste, às vezes abatido, procure alguém, peça oração, abra o coração, irmão. Se quiser nos procurar, nós estamos aqui, tem como entrar em contato comigo, entendeu? E vai dar tudo certo. Por outro lado, a música e a alegria favorecem essa condição. Por quê? Como foi falado semana passada, por exemplo, a música, as ondas sonoras dentro de um contexto da física, o que vai abrir dimensões, o que vai romper uma dimensão para outra, seja física para espiritual ou outras dimensões, são vibrações. Isso é um contexto físico, matemático, é a ciência exata, então não há nem como discutir isso, entendeu? A música, ela faz isso. A gente vê quando Davi, ele vai expulsar o inimigo que está na carcunda de Saul é através do toque da harpa. A galera, assim, a galera ela é muito sempre do contra, né? Sempre do contra. Que ela fala, a música, o fundo musical é para mexer com o emocional, etc. Né? Sempre tem uma galera que vem falar isso, né? Então a palavra também é emocional, porque a palavra ela move as emoções. Só ela sendo pregada sem música. Então a música ela não é para emoção, a música é para criar um ambiente, entendeu? É para criar um ambiente de adoração, entendeu? Então favorece. Você vai ver que, por exemplo, a questão de Jericó, som, a questão de Gideão, pelo Senhor e por Gideão, um som, galera gritando, etc e tal, entendeu? Então tem essas questões da música, né, do louvor. A gente sabe que louvor não é só música, mas a gente atrela muito a isso, entendeu? Tanto que Davi, ali em 1 Crônica 25, ele vai separar os filhos de Asaf, etc. e tal. Por quê? Porque o louvor, a música e a alegria fala muito também da unção, da presença do Espírito, favorece essas condições para o profetizar. Então,
você vê que, ó, alegria e depressão, ruim. Ansiedade e depressão, ruim. Alegria e música, bom. Então você vê que existe uma luta interna acontecendo e que muitas vezes nós precisamos olhar, entendeu? Vigiar para que algo não seja arrancado de nós. O ofício profético é um ofício de guerra, de muita guerra. Os sábios também vão explicar que os poderes ou a unção dos profetas não eram todos iguais. E a gente sabe que é normal isso, que no Novo Testamento, lembrando que o Novo não é superior ao Velho, tá? Tudo que há no Velho está no Novo. Paulo só estava explicando para a galera, Pedro, Tiago, que eram homens altamente conhecedores das Escrituras, tá bom? Tranquilo? Então ficar firme aí. Então vão variar por quê? Por causa da chamada. Assim como existem os dons de curar, existem vários níveis e vários tipos de cura dentro do profetismo, é também igual, ok? Tranquilo aí? Vamos lá, né? Vamos seguir. Então, os sábios vão dizer que variavam tanto das suas condições físicas, morais e intelectuais. Isso aqui está falando de condição física, saúde, moral, a sua retidão intelectual, o seu nível de estudo e aprofundamento. Quanto mais você estudar, mais sua mente está aberta para entender e interpretar. Entendeu? Tanto quanto a frequência, entendeu? A frequência vai falar de quanto e como você é usado. Idade, vai falar da experiência, e humor, o seu estado mental. Então, os sábios classificaram as profecias em 11 graus, divididos em 3 grupos. Ok? Então, nós vamos a eles. O primeiro grupo é composto de 2 primeiros graus, considerado uma preparação para a condição de profeta. Ou seja, então, novamente, assim como havia a escola, que essa escola, irmão, deixa eu falar um pouco sobre ela. Essa escola não vai começar ali somente com os profetas Eliseu e Elias, né? Essa escola vem desde a época de Shem, pós-dilúvio. Shem, ele tem uma escola. E você que acompanha o convívio do reino, você já viu ali, se não viu, procure aí sobre as matriarcas. Achou as matriarcas? Procure Débora. Deixa eu ver, não. Gente, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui, irmão. É tanto nome que eu tô na mente, porque eu acho que até o nome vai ser a esposa. É que às vezes eu tô com o nome hebraico na mente, entendeu? Rebeca, entendeu? Aí você vai achar a Rebeca, aí você vai ver indo para na escola de Shem. Vai estar indo para a escola de Shem para saber algo sobre o futuro, tá? Vocês ouvirem alguma coisa aí, irmãos, é a vizinhança. Então, você vai ver isso, que ela vai na escola de Shem, tá bom? Então vê lá e você vai entender. Então essa escola de profetas, ela vai existir, né? Já tinha milênios. Então, lá que eram formados os profetas. Então, o que nós podemos entender nisso tudo? Então era formado por pessoas que possuíam uma coragem ímpar. O primeiro sinal que você deve entender que você há um chamado, que Deus tem esse ofício na sua vida, é coragem. É coragem para se levantar contra o pecado, é coragem para se posicionar contra o pecado, coragem de denunciar esses pecados. Por exemplo, nós vivemos uma época, né,
de uma geração que não pode falar nada, nada em redes sociais, você pode tomar bloco, perder rede social, isso e aquilo. E se você é uma pessoa que é muito polida e tem medo de confrontar, com medo de perder uma rede social, então você está longe do ofício profético. Então é formado por pessoas que possuem uma coragem ímpar, elas são certas da presença de Deus na vida delas, elas estão sempre prontas para socorrer os oprimidos e realizar ações boas, grandes e relevantes. Ela está pronta a entrar na guerra por pessoas. Elas estão prontas para entrar na brecha por pessoas. Socorrer, dar uma ideia. Alguém te ligou, está passando um problema, mas você está na hora de ver tua série da Netflix que tu mais gosta. Entendeu? Em vez de você deixar, não, vou ver a série, vou atender a pessoa. Não, irmão, você vai atender a pessoa. Você para tudo para atender as pessoas. Entendeu? Você tem convicção que Deus é contigo, tá? Você tem que Deus é contigo e você vai socorrer. Você vai ser um intercessor. Você às vezes não está na casa da pessoa, mas você está intercedendo por ela. E quando fala de realizar ações boas, grandes e relevantes, é aquilo que é feito no oculto. O negócio de estar fazendo certas coisas e ficar tirando fotinha, botando na internet, não quer dizer nada. Quando fala de socorrer o oprimido, a pessoa pensa logo, vou dar comida para morador de rua, vou fazer isso e aquilo. Não é só isso. O oprimido não é só quem está nas ruas, não. Como é que você trata aquele irmão que não parou de vir na igreja? Você conversa com a pessoa que senta do seu lado, na sua frente ou atrás de você? Você conversa com os irmãos da sua igreja, que não é ali da sua rodinha, entendeu? Você conversa. Então temos que ver essa situação, entendeu? Amém? São essas coisas. Bem como são inspiradas para transmitir palavras de sabedoria e beleza. Aquela palavra que tu lança muda tudo. Aquela palavra que a pessoa está pronta a fazer uma besteira e muda tudo. A beleza, a vida nas suas palavras. Tá? Você é aquelas pessoas que chegam e quando ela começa a falar, a conversar, o ambiente muda. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo abrange do terceiro ao sétimo grau. São os profetas que durante o sonho percebiam parábolas transmitidas de sonho profético. Aqui já é outro nível. Tá? Aqui já está adentrando no ministério profético. Entendeu? Desculpe, aqui já está adentrando isso mesmo, no ministério profético. Que já é um nível de percepção bem mais sobrenatural, onde a conexão ela é feita de uma outra maneira. Entendeu? Então, agora lembrei. Que estava dando um som aqui de algum lugar e me fugiu o foco. Aquele primeiro grupo, ministério profético. Esse segundo grupo, encargo profético. O terceiro grupo vai ser profetas de ofício. Tranquilo? Então, por que eu estou falando de encargo? Porque pessoas como Daniel, por exemplo. Daniel tinha visões profundas, né? Daniel tinha uma conexão maior. Daniel, se você for parar para analisar, Daniel não foi um profeta nacional. E na época dele tinha Zacarias, tinha Jeremias, tinha outros caras ali que se você for ver, que tinha um outro tipo de mensagem. Ele foi algo muito interessante. Daniel ele foi abençoado com o dom da ciência, o dom do conhecimento. Então ele flui nesse encargo, tanto no ofício. Diferente daquele ministério profético que nós falamos antes. Entendeu?
Então você vai ver que quando a gente fala de sonhos, por quê? Porque o que é sonhar nesse contexto? Esse contexto aqui vai ser visão. A palavra também vai dar como visão. Mas só que nesse contexto aqui é o quê? É você ser retirado do seu corpo. Você ser levado a um outro ambiente para ver o que está acontecendo e trazer a resposta e o discernimento daquilo que você viu. Então havia um segundo grupo, que é um grupo de encargos proféticos, que tinha essa nuance de serem tomados. Tem um momento que Ezequiel também é tomado assim, que ele vai falar em visões ou em sonhos. Os tradutores preferiram botar sonhos, não sabe por quê. Pode-se ser porque tinha-se muito uma cultura de outras religiões, de pessoas tomando algumas coisas alucinógenas e serem levados para ver. Então aí eles preferiram botar sonhos. Não se sabe por que os copistas decidiram assim, mas está assim nas escrituras, que está falando visão. Então, do terceiro ao sétimo grau, então existem graus dentro desse encargo profético, entendeu? Para que as pessoas venham discernir de uma maneira mais profunda essas questões. Aqui é o ofício profético, terceiro grau, vai do oitavo ao 11º, entendeu? E como é que eu vou falar isso daqui? Eles, quando fala do profeta de ofício, são pessoas que viam o amanhã. Abraão via, irmão. Não é aquela visão de você ser arrebatado, não, olhos nus. Abraão viu, ah, Isaac viu. Jacó, então, irmão, Jacó viu o que ia acontecer no deserto com Moisés, para vocês terem ideia. Entendeu? Moisés, o que Moisés viu? Moisés é um encargo profético terrível, terrível. Moisés viu o passado, viu a criação. Então, o profeta, ele vai receber principalmente em visão profética, ou seja, acordado. Ele pode estar no estado de êxtase. Entendeu? O que é estado de êxtase? A pessoa vai ver como se estivesse meio dormente, meio dormindo, meio parado, meio paradão, assim. E você está ali discernindo, você está ali, está acordado, está recebendo e está vendo coisas futuras, está vendo o que está acontecendo no sobrenatural do ambiente. Você vai ver o direcionamento que o Eterno quer dar. Então, as situações são essas. Fique tranquilo. Se tiverem perguntas, me mandem perguntas. Entendeu? Me mande pergunta. Quem tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Se não, entra lá em www.conviviodorreino.com.br e aí entra ali no chat e manda pergunta. Entendeu? Então, o ofício profético, ele é power, porque você vai ter uma conexão acordada. No encargo, às vezes você precisava parar para descansar, dormir para o seu corpo chegar num certo nível de hertz, entendeu? E quando chega naquele certo tipo de hertz que é parecido tanto porque tá dormindo é como se fosse um estado de morte. Só que a tua alma está trabalhando. O encargo profético precisa chegar assim. Como foi o caso de Daniel algumas vezes, como depois Daniel viu aos olhos nus, quando ele foi despertado nele o ofício. Então, o ofício profético, os patriarcas, as matriarcas, entendeu? Tiveram, né? Enquanto andaram sobre a face da terra. Então, nós estamos vendo o ministério profético, o encargo profético e o ofício de profeta. Então, Moisés, irmão, foi o único capaz de ouvir e entender a palavra dita por Deus no Monte Sinai, referente aos últimos mandamentos. Os 3 primeiros, tranquilo, mas os 2 primeiros, tranquilo, mas os 8 últimos só Moisés pôde discernir. O enunciado moral deste teve que ser retransmitido por Moisés ao restante do povo, que os ouvira e não entendera, por causa do nível que o povo se encontrava. Moisés estava no nível acima. Na ocasião, as pessoas só ouviram claramente os 2 primeiros mandamentos,
de caráter doutrinário, que definiu a questão da existência da unicidade do Eterno. Então, o profeta, o profeta de ofício, é aquele que consegue discernir tudo que o céu está sinalizando sobre a face da terra. Então, recapitulando, ministério profético, como você está relendo aí, esse é o nível. Encargo profético e profeta de ofício. O Senhor pode te levar, você que tem um ministério profético, a ser um profeta de ofício. Lembrando que os teus dons, os meus dons, não é para o meu enriquecimento, mas sim para que a glória de Deus seja derramada sobre a vida das pessoas. Nós vivemos um tempo onde o ministério profético, o encargo profético e o profético de ofício tem que ser exercido. Porque são níveis de intimidade, e a intimidade com Deus muda a sentença. Através da misericórdia do Senhor, os profetas estão anunciando as palavras. Se o povo se humilhar, Deus pode mudar a sentença que está sobre o nosso país. Está na hora, irmão. Está na hora de nós posicionarmos, se humilharmos a Deus. Não importa a sua religião, irmão. Quando orar a hora, Deus tenha misericórdia da minha cidade. Sua oração tem que ser essa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que é Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha misericórdia da minha cidade. E Deus vai mudar as sentenças. Amém? Glória a Deus. Gostou? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. E no nome de Jesus, que a sua boa mão, Senhor amado e santo, venha a ser exaltada. Estamos orando, Senhor amado, por cada cidade, cada família aqui representada, Senhor amado, que o Senhor envia as suas hierarquias mais poderosas e vai mandando fogo, Senhor Jeová, sobre essas cidades, sobre essas famílias, sobre essas parentelas, queimando o Covid, queimando qualquer tipo de enfermidade, queimando toda a possessão das trevas, Senhor amado e santo. Todos esses pedidos, Senhor amado, nós estamos apresentando diante de Ti, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e que no nome de Jesus de Nazaré venha cair por terra toda a obra das trevas e dos homens contra a nossa vida, família e parentela, sobre nossos empreendimentos, sobre nossos lares, que venha a tua bênção, Senhor amado, e não a bênção do inimigo. E que no nome de Jesus, Senhor amado e santo, a tua bênção, a sua graça esteja sendo derramada, haja cura, haja libertação. Oramos, Senhor amado e santo, pela Rose, tia da minha esposa, oramos pela dona Mara. Eu oro por toda a minha parentela lá no Rio de Janeiro e aqui em Santa Catarina. Oro pela parentela de todos que estão aqui nessa live, Senhor amado, derramando o seu poder, da sua graça, da sua autoridade. E que o manto de calavassuri, cantarai profético seja derramado, seja despertado. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aguardo vocês segunda-feira às 22 horas lá no Instagram com a Palavra da Noite. Pega esse estudo, pega a primeira parte do estudo, compartilha, fala. Tá bom, irmão? Visite o nosso site, vá lá no Hotmart, ou se você quiser adquirir nossos e-books, entre em contato conosco, inbox, nós passamos para vocês, amém? Fique ligado. Dia 10, né, de amanhã, uma semana, nós estaremos ali em Ilhota, no Encontro Regional de Jovens da Brasil para Cristo, da região de Gaspar, vai estar a região de Camboriú, possivelmente uma parte da regional de Rio do Sul, tá bom? Esteja conosco. No dia 17, nós teremos um curso de liderança madura lá em Itajaí, na Igreja Sarando Terras, do pastor Marco Aurélio. Fique ligado que tem coisas boas vindo aí, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Shalom. O Senhor te abençoe. Mãe, te amo. Paz.